Bom, agora o assunto é economia. Em meio à discussão sobre revisão da meta fiscal de 2024, Lula afirmou nesta sexta-feira que dinheiro bom é dinheiro transformado em obra. O presidente pediu aos ministros que sejam, abre aspas, os melhores gastadores do dinheiro em obras do interesse do povo brasileiro. Fecha aspas, vamos acompanhar. Uma coisa importante, por isso que o companheiro Haddad está nessa mesa aqui, além de ser o nosso libertador de dinheiro, o cara que põe dinheiro na mão dos ministérios, ele tem uma coisa muito importante que é o seguinte: a gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa colocar, transformar. Eu sempre disse o seguinte: para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, sabe, em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja. Então nós queremos que vocês sejam os melhores ministros deste país, os melhores executores deste país, os melhores gastadores do dinheiro em obras de interesse do povo brasileiro. Bom, essa declaração de Lula foi dada hoje, nesta tarde, durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. Carlo Cauti, que bom que você está conosco aqui para tentar elucidar aqui. O Fernando Haddad, então, libertador do dinheiro, segundo Lula, né? Ele segue isolado aí nessa defesa da meta de zerar o déficit das contas públicas em 2024, né? Acho que o mercado já sabia, de alguma forma, que essa meta zero era uma utopia muito difícil de ser conquistado, né? E o Lula acabou deixando Fernando Haddad sangrar em praça pública na última sexta-feira, como nós acompanhamos aqui também. Teve aquela coletiva de imprensa do Haddad tentando explicar o inexplicável, pegou muito mal, ele ficou, inclusive, visivelmente irritado com as perguntas dos jornalistas, e o fato é que Haddad está defendendo uma meta que não é a meta do Lula, né? O caminho, você acha que vai ser realmente alterar essa meta, Carlos? Isso vai acontecer de qualquer jeito? Paula, as frases do presidente Lula mostram desespero. Desespero por parte do governo, porque não tem dinheiro. O governo Lula está falando, né, de dinheiro que não há, que não existe, por duas razões. Primeiro, quando o Lula fala de dinheiro em obra, de dinheiro em investimentos, em ministérios, a gente tem que entender que o Brasil gasta muito pouco, tem muito pouco dinheiro para investir em obra pública. Estamos falando de apenas 22 bilhões de reais previstos para esse ano. Então, não há dinheiro para gastar em obra. Isso é um problema porque obra pública é dinheiro que vai direto para criar emprego na veia, né? Então, é muita geração de emprego, muito positivo também para, obviamente, questões políticas, porque isso é voto também, né? Mas é uma obra, quando ela começa também, acaba se tornando um gerador de outras obras, de outros benefícios econômicos, de um crescimento econômico para toda a região e para outros setores também da economia. Só que não tem esse dinheiro, não há mais dinheiro para obras públicas, porque o governo está gastando muito em outras frentes, muito, por exemplo, na Previdência, muito, por exemplo, em aumento de salário para o funcionalismo público, está gastando em outros gastos chamados correntes, que acabam limitando aquilo que pode ser utilizado para obras públicas. Para a gente ter uma ideia, o rombo das contas públicas nesse 2023 está previsto em mais ou menos 150 bilhões de reais. Para as obras públicas, para as infraestruturas que o Lula tanto quer que o Haddad gaste, temos apenas 22 bilhões de reais. Então, esse é o tamanho da proporção. É muito que vai em salário, muito que vai em funcionalismo, muito que vai em benesses, em privilégios, e muito pouco que fica para escolas, para pontes, para viadutos, para metrôs, né? E para outros tipos de infraestruturas que aumentam a produtividade e a competitividade do Brasil no longo prazo.
Agora, tem outro problema. Haddad está sendo fritado, está sendo cozido, né? A fogo lento. Isso especialmente por outros expoentes do PT, né? Outros frangentes do PT, outras correntes do partido que não olham para o Haddad como um aliado, mas sim como um concorrente para as eleições de 2026, porque Haddad é, de fato, o herdeiro político do Lula, considerado pelo mercado como uma pessoa pragmática, como uma pessoa com a qual é possível conversar, muito diferente, por exemplo, do Rui Costa ou da Gleisi Hoffmann, que não vê a hora de acabar com a carreira política desse potencial rival nas eleições de 2026. Então, as declarações, por exemplo, de hoje, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que está desmentindo aquilo que o Haddad e, em parte, o próprio Lula falaram sobre as contas públicas, mostram como há, sim, uma guerra fratricida dentro do governo e dentro do próprio PT, porque está todo mundo olhando para quem vai suceder ao Lula, que, lembramos, vai chegar nas eleições de 2026 com 82 anos. É difícil que ele tenha o vigor físico para encarar outra campanha eleitoral, e aí sim a gente vai ver qual será o resultado dessa noite das longas facas, né, para decidir quem será o sucessor dele na presidência da República, caso o PT ganhe as eleições de 2026. Silvio Navarro, também quero te ouvir, Silvio, essa declaração aí do Lula nessa reunião de hoje, nessa reunião ministerial, dizendo que dinheiro bom é dinheiro transformado em obra, e até pedir para a produção resgatar um artigo seu publicado na edição da Revista Oeste, lá 172, ainda de julho, sobre o PAC Zero. Você trouxe aí, tá aí na tela, então, sem dinheiro em caixa, nem plano para a infraestrutura do país, Lula recicla o PAC, o programa que acumula milhares de obras paradas até hoje. E hoje, então, essa declaração aí de Lula dizendo que dinheiro bom é transformado em obras que a gente ainda não viu, né, Silvio? Dinheiro bom é dinheiro em obras e em estradas. Eu acho que ele precisa só explicar direitinho como isso deve ser feito para o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que andou usando dinheiro do orçamento em emendas parlamentares, ele que é deputado, para fazer obras em estradas, mais perto das propriedades da família, lá no Maranhão. Olha só, Paula, você citou essa reportagem, o PAC Zero, porque foi justamente quando o presidente Lula anunciou que teria uma nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento nesta gestão. O PAC foi uma obra de marketing criada em 2007 por influência do então marqueteiro João Santana, acabou se tornando mais conhecido como o marqueteiro do Petrolão. Então, era uma envelopagem, para usar aqui a expressão da Simone Tebet, atual ministra de Orçamento do governo, do Planejamento também. Então, era envelopar todos os projetos com um rótulo bacana, bonito, fácil de mostrar, para dizer que o governo estava funcionando, de que era um canteiro de obras abertas. Obras essas que depois a gente veio descobrir eram verdadeiros dutos de corrupção e superfaturamento. A dragagem do Porto de Santos, aqui 300% de superfaturamento, mas nada supera, por exemplo, os 800% do metrô de Belo Horizonte. Deve ter mineiros na nossa audiência que podem dizer como é que funciona o metrô de Belo Horizonte, para onde foi o dinheiro. Ou então o trem-bala, que seria construído em Rio e São Paulo, né, a tempo da Copa do Mundo, a tempo dos Jogos Olímpicos, nunca saiu do papel. O PAC, em 2016, na época do impeachment de Dilma Rousseff, porque ele já estava no seu segundo estágio, segunda fase, era o PAC 2, para reeleger a Dilma, teve 17% só de execução em 30 mil obras que previam investimento de 1,5 trilhão. Olha só isso, perto do que é o PIB brasileiro, né? Enfim, o Lula está fazendo toda essa cena, esse palanque, talvez um pouco para tentar dar uma força para o Fernando Haddad. Temos a reportagem do Carlos Cauti nessa edição, ele acabou de falar. De fato, o Haddad passa por um momento turbulento à frente da principal pasta deste governo, mas vamos resumir aqui, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para obra nenhuma, presidente. Não vai dar.